Olá, tudo bom? Eu sou o Leonardo, o diretor artístico da Mosaico. Nós estamos, neste momento, terminando uma obra que é um mosaico para uma igreja da Diocese de Limeira. Na verdade, são alguns painéis e um deles é isso aqui, que servirá de decoração para o nicho onde será colocado Nossa Senhora de Aparecida. Então é uma santa com uma devoção muito forte no Brasil, por causa da história dela, que ela foi encontrada por pescadores em um rio próximo à cidade de Aparecida, pois então foi erigida a Basílica de Aparecida, que é o maior santuário do Brasil. Em homenagem a Nossa Senhora de Aparecida, então fizemos este mosaico, que representa uma rede com peixes. E então aí é que tá. Nós vamos falar agora sobre o que é o peixe como símbolo para os cristãos. O que significa o peixe como símbolo para os cristãos? Quais as origens do símbolo do peixe na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o mais Novo Testamento? E quais passagens bíblicas falam de peixe e qual o significado disso para nós? O peixe, então, uma das principais simbologias do peixe, do porquê que ela foi usada pelos cristãos, e pouca gente sabe disso, é que o peixe era o alimento dos humildes naquela época. Então, nós falamos de uma religião onde existe não aquela força dos poderosos, mas sim o conjunto e a dedicação dos humildes por uma causa nobre, porém simples, que é se tornar uma pessoa melhor. Os cristãos escolheram o peixe porque ele é um animal extremamente pacífico. Ele não ameaça, não é um animal de poder como os animais de estandarte. Naquela época, então, os romanos, por exemplo, que estavam ali, usavam a águia como animal de estandarte, um animal de poder. Os egípcios usavam urubus, najas, cobras, leopardos, crocodilos como animais de poder, e o cristianismo vem escolher um animal peixe, um animal pacífico, um animal tranquilo, um animal de cardume, um animal que era esse peixe aqui, que provavelmente o símbolo do peixe, ele é mais ainda, ele é o peixe, o próprio tilápia, ele é usado, na época se comiam, então, essas pessoas nessa região comiam a própria tilápia, que é um peixe vegetariano, um peixe muito pacífico, né, manso. A outro porquê é porque Jesus escolheu entre os pescadores para serem seus discípulos. E a principal também, ainda nessa primeira parte da simbologia que nós vamos falar do peixe, é porque na época também não se utilizavam peixes para fazer oferendas em altar para deuses pagãos. Olha só como isso é importante. Como isso é importante, como isso é interessante. Porque na época, Cristo quebrou com um grande paradigma que poucos cristãos sabem disso. Na época existia a religião do judaísmo, que era uma religião baseada todo o Antigo Testamento, porém ela fazia, e está no Antigo Testamento, todo um ritual de sacrifícios animais que era feito numa data, uma vez por ano, na data religiosa específica para sacrifícios. Nesses sacrifícios eram sacrificados cordeiros, ou bodes, ou novilhos, animais. E tinha toda uma regra, tinha toda uma ética de regras. Então esses animais tinham que ser a primeira cria, ou seja, o primeiro filho da mãe, do animal, mãe dela, e também não podia ter defeitos, não podia ser aleijado, tinha que ser realmente um animal importante, bom, realmente para dar o sentido de sacrifício. Porém, isso gerou no homem um endurecimento do coração, porque qualquer que seja os pecados e as rupturas que ele tenha feito durante o ano, bastava naquela uma vez por ano, pegar um animal, sacrificar ele e estava tudo certo. Então eu separei duas passagens bíblicas aqui do Antigo Testamento que justamente falam como os profetas estão pedindo uma mudança nessa visão. Então assim, em Isaías 1:11, isso é muito importante, essa é muito famosa. O Senhor diz: que me importam vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. E a outro, que é Provérbios 15:8, o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. E Oséias 6,
Ponto 6. Afinal, o que desejo é vosso amor e não sacrifícios. Entendimento quanto a Deus, mais do que ofertas e sacrifícios. Portanto, Jesus, Cristo, ele justamente, o que é a grande revolução que ele traz para a religião? Ele observa todos os profetas e provérbios e começa a colocar isso em prática. E diz que os mestres da lei e os mestres da lei e o sinédrio não estão prestando atenção nos profetas, e ele realmente coloca esse marco. Nós temos que ouvir tudo que foi profetizado, pois até ele mesmo, o próprio Jesus, foi profetizado por esses profetas, e o sinédrio e os mestres da lei ignoram ele. Os fariseus, mestres da lei, o sinédrio ignoram Jesus e dizem, não é tu. Porque a Escritura dizia de um grande rei que traria nova virtude para o povo israelita. E aí as pessoas imaginavam um rei como Davi, ou um rei como Salomão, um rei poderoso, que traz fortuna, que traz terras, que subjuga inimigos. Na verdade, esse reino é um novo reino de um novo céu, nova terra. Um reino que quebra o paradigma materialista e quebra com o ciclo de violência da época e traz uma nova maneira de viver. O cristão passa a viver uma nova maneira, e tudo o cristianismo, ele é o principal responsável por todo o bem-estar que nós hoje vivemos. Igualdade perante a lei, democracia, e todos os valores sociais hoje foram desenvolvidos, derivados da coragem que Cristo teve em assumir o papel que ele foi designado, de romper um paradigma. Isso tudo tem a ver com peixe. Tudo isso que eu falei tem a ver com peixe não ser um animal que é usado como sacrifício na época aos deuses pagãos. Não se sacrificava peixe, sacrificavam-se animais poderosos, né? E aí tu tá falando do peixe. Então esse primeiro símbolo, pouca gente sabe a sutileza, né, dessa ideia, mas ela é extremamente importante para entender o cristianismo. Mas é uma ideia extremamente arguta e sutil, mas que muda todo o nosso entendimento estrutural sobre o que é a mudança, tá? Bom, depois disso aí, a gente vai para onde que tu pergunta para qualquer cristão onde é que ele viu o peixe na Bíblia, ele vai lembrar na hora da multiplicação dos pães e peixes. Isso é imediato. Então esse é o grande momento, e novamente o peixe está em cena. Então Jesus pega e multiplica aqueles peixes. Curiosidade, hoje lá em Tagba, que é um local onde teria acontecido isso, foi erigida uma grande igreja, e no centro onde realmente teria acontecido aquela grande energia está marcado com um famoso mosaico, Pães e Peixes de Tagba, e nós aqui da Mosaico fazemos a reprodução dele para alguns clientes. Eles já é um produto de linha nosso, tanto que as pessoas pedem, né? Ainda sobre Bíblia, né? Tem a parte também que fala, que as pessoas lembram muito também, que é quando Jesus fala sobre o reino dos céus e compara que alguém que encontra um tesouro num terreno, então ele pega tudo que ele tem para comprar aquele terreno. O que é? É escolher viver essa nova vida. Quando alguém descobre uma pérola preciosíssima que estava a vida inteira procurando, ele pega tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Eu entendo que isso seja a escolha sacerdotal, aquele sacerdote que realmente, esse conhecimento é a minha pérola, a minha guia, isso é tudo que eu tenho, é o conhecimento, não é nada material. Olha só as metáforas como são interessantes. E ainda ele mistura também nessa mesma parábola, que ele fala que é como um pescador que lança redes no mar e pega toda sorte de peixes. E no final ele escolhe aqueles peixes que são bons, que ele pode aproveitar, e os que não são úteis, não são bons, ele descarta. Veja bem, Cristo com essa parábola aqui que ele nos convida a você tem que ser útil, você tem que ser bom, você tem que ser produtivo. O que você está produzindo para a sociedade ao seu redor? É bem, é bom, é distribuição, é partilha, ou é egoísmo, desavença, corrupção, roubo, mentira? O que você está produzindo para a sua sociedade? Distribuindo bem-estar, se sacrificando para dar bem-estar às pessoas à tua volta, ou você só quer concentrar para ti mais poder? Isso é essa parábola da rede. Então, se aquele peixe é bom, ele é utilizado futuramente por Deus. Se o peixe não está dando produto, ele não vai ser utilizado. Faz muito sentido. Bom, ainda tem também aí não é uma parábola, é um episódio onde Pedro diz que estão cobrando deles o imposto
um tributo que é para o templo. Ele tem um nome específico, né? Um imposto do templo. E aí eles não estão com aquele dinheiro, porque naquele momento eles estavam sem aquele recurso, ou ele não quis usar o recurso que tinha, ele fez mais, ele foi mais perspicaz. Ele pede para Pedro fazer o seguinte: vai pescar e pega o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca dele e você vai achar uma didracma. Aí tem toda uma interpretação muito curiosa nessa passagem, mas então Pedro abriria o peixe e achou realmente uma didracma, que é uma moeda, e ele vai lá e usa aquela didracma para pagar o imposto anual de Jesus e seus discípulos para o templo. O que é? Bom, entre muitas interpretações, entre fé, perseverança, crença, milagre, e também que na didracma tinha a face de César, né? E eles achavam quase uma heresia ter uma face de alguém esculpida, como se fosse um ídolo numa moeda, né? Então também tem uma questão de teologia, né? Ainda sobre peixe, curiosidade, então, falei no início e vou repetir. Provavelmente o peixe que Jesus e seus discípulos comiam e o peixe que estava presente na bodas de Caná e o peixe que estava presente na Santa Ceia era a tilápia, peixe muito comum na região, peixe pacífico, peixe vegetariano, alimento dos mais humildes, né? Bom, também outra curiosidade histórica e artística, nos mosaicos paleocristãos, muitas vezes é representado o peixe e algumas vezes tem anjos que pescam peixes com redes. Isso significa o evangelho pescando novos cristãos. O evangelho pescando novos fiéis para a nova religião, né? E então, esse mosaico aqui que nós fizemos, então, de certa maneira a gente usou também uma referência de uma pintura em cerâmica que está na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, em Aparecida, que tem essas cores, que tem essas redes, tem esses peixes, né? A gente fez algo inspirado nela, e Nossa Senhora de Aparecida traz novamente isso, por tudo isso que eu falei, do símbolo do peixe, também pela rede que pesca novos fiéis, né? E também porque a Nossa Senhora de Aparecida foi, a escultura que está hoje lá, ela foi pescada por pescadores em uma rede. Então esse mosaico junta todos esses símbolos, né? E então, por fim, nós vamos falar como esse símbolo do peixe persistiu para os primeiros cristãos. A gente fala paleocristão, fala o termo em grego, né? Primitivos, paleo, né? Cristãos. O peixe, então, ele também ganhou um acróstico. O que é um acróstico? É uma sigla. O peixe em grego se escreve ictus. E aí eles fizeram um acróstico de Jesus Christus Theos Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, quando tu entrava numa catacumba onde os cristãos se encontravam, tinha desenhado um peixe, porque lá era um local de encontro, né? E o mais curioso ainda, eu acho que tu pode ver se tu consegue filmar meu pé, é que enquanto alguns cristãos se encontravam na rua, um fazia um semicírculo assim, ó, e o outro cristão do outro lado fazia um semicírculo no outro sentido, e aquilo ali, ó, juntava com o pé, um fazia isso aqui, o outro fazia isso aqui, fazia um símbolo de um peixe no chão, né? Fazia assim, o outro fazia assim, fazia o desenho de um peixe na areia ou no solo onde eles estavam. Então quer dizer que os dois eram cristãos e os dois podiam conversar sobre o assunto. Então você já deve ter visto em alguns lugares, nos carros, adesivos por aí, com somente um peixe desenhado com esses dois riscos. É um símbolo esotérico, um símbolo escondido de comunicação entre os primeiros cristãos. Então, muito obrigado. Acompanhe nosso canal para mais conteúdos parecidos com esse. Manda isso para quem gostaria de saber mais sobre o símbolo do peixe do cristianismo. E reflita sobre tudo que nós falamos, veja onde isso é pertinente para a evolução do seu dia a dia, da sua fé. Muito obrigado.